Fala, Danilo, beleza? Fala, Jonas, tudo bom? Satisfação estar falando contigo. Maravilha. Bom, eu que agradeço o convite de participar de uma live do canal Mais Retorno. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre a ferramenta também, falar um pouco mais sobre como a ferramenta da Mais Retorno pode nos ajudar, nós assessores de investimentos, também consultores, planejadores, educadores. Hoje a gente tem vários primos aí no mercado financeiro, mas todos com o intuito final de ajudar as pessoas a investirem melhor. Então, a ideia é falar um pouco mais sobre a ferramenta da Mais Retorno no processo de captação e relacionamento de clientes. Posso me apresentar aqui em 30 segundinhos? Manda bala. Show de bola. Bom, sou o Jonas, eu não era do mercado financeiro, eu fiz uma transição de carreira mais ou menos 4 anos atrás, onde eu fui convidado para trabalhar em um escritório de investimentos da rede XP Investimentos. Lá, sem comercial, sem networking, claro, com todo o apoio e suporte do escritório, eu consegui montar uma carteira do zero até os 120 milhões de reais em 2 anos. Depois fui líder e também entrei no partnership desse escritório. E, obviamente, eu utilizava aí muito a ferramenta da Mais Retorno. Então, quando o Pedro, o colega do Danilo, da Mais Retorno, entrou em contato comigo para fazer algum conteúdo juntos, eu fiquei muito feliz porque tem aquela coisa da memória afetiva, né? A gente começa a resgatar algumas memórias de como que era o processo de captação, o que eu utilizava no dia a dia, e a Mais Retorno estava junto dentro dessa mochila de ferramentas. Então, essa é um pouquinho da minha história. E se quiser se apresentar aí também, Danilo, claro, o pessoal já deve te conhecer, né? Ah, legal. Bom, eu sou um dos fundadores aqui da Mais Retorno, assim como o Jonas, há muito tempo eu também já fui assessor, e a gente tem visto, assim, crescer bastante a quantidade de assessores utilizando a ferramenta para apresentar soluções para os seus clientes, né? Então, a ideia da live de hoje é justamente, sem enrolação, mostrar como a ferramenta pode potencializar aí o contato dos assessores com os clientes, né? Ô, Jonas, acho que você tá no mudo. Aí, boa. Aí. Obrigado. Bom, deixa eu te perguntar uma coisinha. Fazendo um resumo bem breve sobre a ferramenta, o que é a Mais Retorno e como ela pode ajudar o assessor no dia a dia, mais de forma aí verbal mesmo, depois a gente entra ali para a ferramenta. Só para dar uma contextualizada em quem está chegando aqui de paraquedas, quem não conhece nada ainda sobre a Mais Retorno. Ah, ótimo. Bom, começar assim, a Mais Retorno hoje, ela é o principal site do Brasil quando se fala em fundos de investimentos, e a gente está entre os maiores do Brasil aí sobre qualquer tipo de produto de investimentos, né? Então, entrando no site, você consegue encontrar tudo sobre fundos, mas também lâminas de ações, de fundos imobiliários, de debêntures, ativos de renda fixa, título Tesouro Direto, enfim, tem tudo disponível lá. E o que é legal, que você consegue, além de ver cada um desses ativos, consegue montar simulações, consegue montar cenários ali com cada um deles, que vai dar uma visão bem mais geral aí de como ficaria uma carteira com todos esses ativos, né? Então, basicamente, é aí que a gente acaba ajudando bastante, né? Maravilha. Show de bola. E hoje, assim, acho que entrando já na parte ali de benefícios, né, da ferramenta e pensando lá atrás, por que eu utilizava ela, sempre que a gente faz uma ligação, a gente está com o objetivo de agendar uma primeira reunião. E nessa primeira reunião, com o potencial cliente nosso ali para assessoria de investimentos, a gente vai conhecer um pouco mais desse potencial cliente, a gente vai entender as necessidades dele, onde ele quer chegar, quais são as dificuldades que ele tem atualmente. E a gente também vai lá no finalzinho dessa primeira reunião perguntar um pouco mais sobre a carteira atual de investimentos dele. Uma vez que a gente tem essa carteira atual de investimentos, a gente precisa montar o quê? Montar um estudo. E como que a gente vai montar esse estudo? Através de alguma ferramenta que tem no mercado. Então, as corretoras já têm algumas ferramentas? Tem. Mas eu, particularmente, gostava muito da Mais Retorno para usar no meu dia a dia, porque ela era mais bonitinha, tinha alguns estudos a mais sobre fundos, eu conseguia selecionar a janela ótima de tempo também, enfim. Depois a gente pode entrar em detalhes, mas eu acho que esse é um dos grandes benefícios para a ferramenta
da ótica do assessor de investimentos. Consegui montar um estudo de qualidade depois da primeira reunião para ser apresentado numa segunda reunião para esse potencial cliente e convencer ele de que, eu vou fazer um trabalho muito melhor aqui na corretora de investimentos em relação a esse trabalho que tu vem tendo atualmente lá no banco. Então esse, para mim, é disparado um dos maiores benefícios que tem hoje dentro da ferramenta da Mais Retorno. Legal. Eu usava bastante, assim, também ferramentas semelhantes na minha época. Infelizmente, não tinha Mais Retorno. Mas a gente criou por causa da dor que nós tínhamos também quando trabalhávamos como agentes autônomos. Maravilha. Pô, show de bola. E lá atrás vocês tinham um escritório de investimentos, né? Pelo que eu entendi. Mas no fim decidiram focar só em ferramentas. A Mais Retorno, quando nasceu, ela nasceu junto com o escritório de investimentos, inclusive. Antes disso, já tivemos um escritório também. E a ideia era, através do site, a gente poder captar cliente, tudo, né? Desde 2020, nós não temos mais o escritório de investimentos. Nosso escritório de investimentos foi para outra empresa, já está bem direcionado, tudo, né? Nosso antigo escritório. E hoje nós temos somente a Mais Retorno. Então, assim, nós sentimos na pele, entendemos na pele aí o que os assessores sentem, mas hoje a gente foca 100% na parte de tecnologia, que a gente sabe, a gente tinha esse conflito também. Quando a gente tinha escritório, a gente queria desenvolver algumas tecnologias, mas nem sempre a gente conseguia. Então, agora focando só em tecnologia, a gente consegue desenvolver aquilo que a gente gostaria de desenvolver, aquilo que ajuda os outros e assim por diante, né? Dá para se dizer, então, que a Mais Retorno é uma ferramenta de assessores para assessores. Quase isso. Muito legal, muito legal. Claro, investidores também acabam utilizando ela, né? Mas o assessor de investimentos é um público bem grande ali dentro da ferramenta, pelo que eu entendi. Exato. A gente tem uma divisão bem grande, assim, mas principalmente o pessoal Prime, né, que precisa de informações mais completas, tem um share bem grande de assessor de investimentos, assim. Dos profissionais de mercado, a maior parte dos profissionais é assessor de investimentos, né, de quem usa. Então, dá para ver que a gente está entregando valor para eles, né? Massa demais. Pô, show de bola. Bom, acho que já deu para entender, assim, que é um grande benefício, né, de se utilizar ela. E agora já entrando um pouquinho mais na parte mais técnica ali, de como fazer, como utilizar no dia a dia. Pelo que até onde eu sei, tem alguns planos, tem planos gratuitos que já dá para fazer muita coisa, também tem planos pagos. Mas se, então, Daniel, tu puder mostrar um pouquinho para a gente aí como que ela funciona, como que a gente pode utilizar ela no nosso dia a dia para montar estudo de carteira, ia ser bem legal. Ah, legal. Bom, a tela está aparecendo aqui para vocês, né? Então, aqui quando vocês entram no site maisretorno.com, é essa tela que aparece, né? Deixa eu só melhorar aqui um pouquinho. Aqui, basicamente, eu já estou logado, mas se não tivesse logado, deixa eu sair aqui. Aparece o botão acessar conta, e para a maioria das ferramentas a gente tem que estar logado, né? Então, enfim, eu já vou começar logado aqui, que vai facilitar a vida de vocês depois. Clique em acessar, tenho acesso aqui. Pode acessar com Google, Facebook também. Sim. Então, estou logado. E a partir daqui é onde tudo começa, né? Então, nós temos aqui as ferramentas, né, de comparador de ativos, comparador de fundos, simulador. Pode buscar aqui qualquer ativo, então, tem alguns fundos famosos, né? Alaska, o Fundo Verde também. Enfim, você digita qualquer palavra-chave aqui, vai trazer tudo que tiver com as características do que foi digitado, né? Então, digitar tesouro, por exemplo, vai ter resultado aqui em tesouro direto, vai ter índice, vai ter ETF, vai ter fundo, vai ter de tudo. Mas eu quero começar primeiro por outra ferramenta, que é essa daqui, o rastreador de fundos. Aqui é onde a gente consegue enxergar todas as oportunidades que existem no mercado. Então, desde que
existe o mercado no Brasil, desde que a CVM liberou esse mercado, já foram lançados mais de 49 mil fundos, quase 50 mil fundos. E como encontrar algum fundo nesse mar de possíveis oportunidades, né? Então, eu vou mostrar para vocês aqui um pouco do potencial dessa ferramenta para poder garimpar o mercado e procurar alguns fundos. Aqui nós podemos fazer filtros por qualquer tipo de característica, né? Então, a primeira coisa que eu vou colocar é que o status dele seja um fundo operacional. Eu não quero um que pré-operacional, que está para começar, e nem um cancelado, né? E aí já reduziu para 26 mil fundos, então de quase 50, quase metade aqui. E aí cada vez que a gente faz uma busca, a gente busca por algum tipo de classificação, enfim, porque cada tipo de classificação são critérios diferentes, né? Eu vou trabalhar hoje aqui para a gente fazer uma busca, buscando os fundos de ações. E aí a gente consegue ver que já caiu para 4 mil fundos. Ainda assim é muito fundo. Imagina ô Jonas, você ligar para cada um dos gestores aqui e perguntar... O que eles fazem, do que eles se alimentam no dia a dia, o que eles estão pensando para daqui a 5, 10 anos. Ô Danilo, eu já queria fazer um comentário. Eu acho que aqui é bem bacana de entender assim. Por exemplo, peguei um cliente que tem uma previdência que investe majoritariamente em ações lá no banco. E aí eu, como assessor, o que eu vou pensar? Pô, se o cliente tem um fundo de previdência lá no banco, eu quero comparar banana com banana ou laranja com laranja. Então eu preciso selecionar um fundo de previdência que também investe em ações, só que um fundo desse tipo que está dentro da corretora, para poder oferecer para esse cliente falar, ó, esse fundo aqui está melhor que o teu fundo que tu tem lá no banco atualmente e tem o mesmo nível de risco. Então tu vai fazer uma otimização bem simples, tu não vai precisar pagar imposto, porque para fazer portabilidade de previdência de banco para corretora ou de vice-versa, tu não paga nada de imposto, tu não sofre com liquidação. É basicamente só mudar ali. É como se tu tivesse um mercadinho, o mercadinho tá no mesmo lugar ali da rua, tu só muda a fachada, né? É a mesma coisa, o cofre é o mesmo. Só vai mudar a fachada ali, o gestor, o nome do fundo, só que tu vai melhorar muito mais o teu retorno. No caso do mercadinho, vai vender muito mais, né? Vai ter muito mais lucro. E aqui nos investimentos é a mesma coisa. Então, essa parte eu particularmente acho bem bacana de se usar. Pô, perfeito, ótima sugestão. Eu tirei a classe de ações que eu coloquei aqui, que eu tinha colocado, e aqui, ó, eu vou colocar o tipo de filtro classe, previdência, ações. Legal, tá aí, ó. E aqui ele vai trazer só os fundos de previdência da classe de ações. Dá para trazer junto o multimercado também, mas o ideal é não trocar a classe. Então, vamos supor que esse cliente está no fundo de ações. Aqui só tem um disclaimer que eu vou fazer para vocês, que é o seguinte. O Jonas sabe disso também, né? Mas os fundos de ações e de multimercado de previdência, eles são fundos geralmente mais recentes. São poucos fundos antigos, e os antigos eles são com critérios bem mais... com regras mais antigas também, né? Essas regras começaram a mudar ali em 2018, 2019, então é difícil ter fundo com tempo de vida acima de 10 anos, por exemplo, né? É isso, né, Jonas? Não, é bem recente. Até que, assim, hoje todo mundo sabe que no mercado de assessoria o produto mais manchado é o COI, né? Muitos clientes têm preconceito e tal. Assim era com a Previdência do passado. É como se a Previdência fosse o COI de hoje, porque ninguém gostava de Previdência, era um mercado muito complicado. Geralmente todos os fundos de Previdência rendiam abaixo do CDI. E ainda o pessoal do banco fazia a aplicação do jeito errado. Porque a gente tem o PVGBL, enfim, tem o progressivo, né? E aí o pessoal aplicava o sistema tributário errado ali, fazendo com que o cliente pagasse muito mais imposto do que poderia pagar. E aí todo mundo tinha uma experiência ruim, horrível e tal. E esse mercado veio avançando, veio melhorando bastante. Hoje está com muito mais oportunidade. Os fundos também não podiam investir em ações, se não me engano. Tinha muita restrição, então os gestores estavam praticamente ali com uma camisa de força, né? Não conseguiam nem mexer os braços direito. Então, super restritos. Exatamente. E agora tu vai ver, tem até fundo de internacional, de Bitcoin, se duvidar.
É que tinha uma regra que, salvo engano, não podia ter mais de 49% em ativos de alta volatilidade, né? Ativos de risco. Então, essa regra foi bem flexibilizada. Hoje, a maioria dos fundos grandes, eles montaram sua versão de previdência também, justamente porque pela vantagem tributária ali, né? Legal. Mas, Não, enfim, faz aqui muito nós sentido. fizemos um primeiro filtro, né? Que é pelo status operacional e previdência e ações. Eu vou colocar mostrar aqui um pouco, que tem todas as colunas aqui, né? A primeira coisa que eu vou dizer para vocês é o seguinte: essa coluna quantidade de cotistas, quando se trata de fundo de previdência, a gente não utiliza. Por quê? Porque isso aqui significa que tem 173 planos que investem nessa previdência, 97 planos que investem nessa previdência. E não clientes. Cada plano pode ter N clientes, pode ter 1.000 clientes, pode ter um cliente, mas enfim, pode ter muitos clientes também. Então, esse número ele não é refletido corretamente, tá, no mercado financeiro. Mas o que eu quero fazer é o seguinte: a gente tem alguns critérios aqui que a gente consegue ver taxas, tal, mas vamos mais para frente, ó, o gestor, cotistas do gestor, tudo, administrador. Aqui tem algumas colunas que envolvem a rentabilidade e aqui que eu queria chegar, no Sharpe. Então, o que eu quero fazer aqui? Eu cheguei no Sharpe, né? O Sharpe, ele é o quê? Ele é um retorno relativo ao risco que o produto está correndo, que o fundo está correndo, pelo risco de volatilidade. Então, como a gente diz, não adianta olhar só o retorno, mas também não adianta olhar só o risco. A gente quer oferecer, quer apresentar para o nosso cliente um produto que vai trazer um retorno maior para ele, que pode trazer um retorno maior para ele. E assim, a primeira coisa que a gente faz é olhar como foi o passado deles, né? Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou ordenar de forma decrescente pelo Sharpe. E aí ele já traz alguns fundos diferentes aqui para a gente na lista, né? Então, o Sharpe de 12 meses, ele trouxe essa lista aqui. Uma coisa legal de se fazer é justamente poder colocar isso no filtro também. Então, ó, nos últimos 12 meses, relativo ao risco que eles correm, esses fundos aqui, poucos fundos ficaram acima dele. Então, deixa eu fazer aqui. Ó, a gente tem aqui o índice de E Sharpe. Pode ir falando. acho que é legal comentar também que um bom Sharp é de 2, né? 2 é excelente. Então, quanto mais 2 próximo de seria 2, melhor. excelente. O 1/1 ali, nossa, Coloquei, já é bom demais. eu coloquei acima de 1 justamente por isso, porque como é previdência, né? Enfim, a gente espera que ele esteja pelo menos rendendo acima do risco que ele está correndo, né? Então, só nisso daqui a gente já caiu para um universo de 18 fundos. Então, começamos aqui com 50 mil. A hora que colocou o status operacional, caiu para 26. Previdência, ações, caiu para 350 e poucos, 340 e poucos, acho que foi. E a hora que colocou o índice de Sharpe, caiu para 18. Então, aqui sim a gente consegue ver algumas coisas interessantes. E o que a gente consegue ver aqui? Então, olha só que legal. A esquadra aparece 3 vezes. Geralmente a estratégia é a mesma. O Real Investor aparece 4 vezes. Absolute, 4. O da Caixa também, de ações, quantitativo. Nave, Absolute de novo, Safra e Itaú. O que acontece aqui? Vamos escolher um fundo de cada gestora. Por quê? Porque geralmente o que muda é o tamanho do risco em cada uma das estratégias. Então, deixa eu pegar aqui um fundo da Esquadra, um da Real Investor, um da Absolute, esse da Caixa e o Nave aqui. Vamos pegar o Safra também. Eu selecionei 6 fundos. E agora eu vou clicar aqui nesse botão Comparar. Aqui ele já vai direto para a comparação. Então, vou colocar aqui na comparação de ativos. E aí, olha que legal. Aqui é no período que todos os fundos coexistem, né? Então, desde o final de 2022. A gente consegue ver que o Esquadra está na frente, Absolute, enfim, foi a métrica que nós colocamos lá, ele segue aquela lista anterior.
Ô Danilo, eu acho que só não tá aparecendo o gráfico. Tá na Ah, tela desculpa, da lista dos perdão, fundos ainda. Mas acho perdão. que eu já sei qual gráfico que é. Ah, Esse esse aí aqui. mesmo. Esse aí é o que eu mais usava. Aqui tá o print para todo assessor fazer e colocar lá no estudo de portfólio que vai ser apresentado na R2 para o cliente. Excelente. E aqui tem algumas coisas a mais, eu já volto nessa tela aqui em cima, né? Mas tem os indicadores de rentabilidade em cada uma das janelas. Então, o Absolute no período recente ele está melhor. O NAV foi legal em 6 meses e 12 meses é o Squadra, né? Aqui a gente consegue ver o menor retorno de cada um, o maior retorno de cada um. Então, o menor retorno foi aqui do Real Investor, o maior foi do Absolute. E mais algumas informações e esse gráfico de correlação aqui. Isso aqui eu não vou ficar muito tempo, porque vocês já estão acostumados, já conhecem essa tela. O que eu vou fazer agora? Eu vou criar uma carteira com 16,66666% em cada um desses fundos. Esse valor de R$ 1.000 é simbólico, mas ele vai criar uma carteira aqui. E é aqui que fica a grande mágica que é legal apresentar para o cliente. Então, criamos essa carteira, vou colocar o período ótimo aqui, que é o maior período em que todos coexistem. Tá aqui como ela veio. E quando a gente faz portabilidade, a gente consegue distribuir em vários planos de previdência, em vários fundos de previdência também, né? E essa carteira é a linha verde que a gente está vendo aqui. Ó, ela ficou no meio do caminho, obviamente, porque a proporção é igual, então é o esperado que ela fique no meio do caminho. Mas eu vou descer um pouco mais. Aqui a gente consegue ver qual foi a rentabilidade histórica dessa carteira. Então, mês a mês, quanto que ela foi rendendo. Olha só, teve esse mês que ela caiu 6,5%, por exemplo, em fevereiro de 2023. Mas teve mês que subiu 10%. É uma carteira de ações, então ela tem uma volatilidade um pouco mais alta, né? Daqui a pouco, quero reduzir essa volatilidade. Testa colocar um fundo que tem alocação em dólar para balancear aquele mês de Exatamente. queda. Exatamente. Isso cria uma diversificação aqui dentro, né? Aqui a consistência, então a carteira teve 10 meses positivos e 5 negativos, sendo que o maior retorno foi 11,95 e o menor 6,5, que é aquele que a gente tinha visto. Pode ver que ele fica bem no meio do caminho aqui de todos os outros. Quem puxou um pouco para baixo foi o próprio Squadra aqui. Mas aqui que é a parte legal. Num período de 12 meses, nós temos um índice de Sharpe de 1,53, que ele só não é maior do que o Real Investor, o Absolute e o Squadra, mas ele ganha dos outros. E quando a gente olha a volatilidade máxima dessa carteira aqui foi 15,04, a volatilidade no período aqui. Ela só é maior do que o Safra e do que o Real Investor. Todos os outros são menores. Então, o risco aqui já foi menor com essa carteira. E aqui a gente consegue ver a correlação dela. Ela é bem correlacionada com os ativos, obviamente, né? Então, falta aqui um fundo que traga uma diversificação um pouco maior. Mas aqui está ela no meio do caminho. Ó. Pelo risco que ela corre, ela está com um retorno aceitável, né? Então, basicamente é isso. Assim, a gente consegue montar essa simulação e apresentar para quem a gente quiser, seja para um prospect, para o cliente, e enfim. Outra coisa que a gente consegue fazer, como eu tenho essa simulação aqui, agora eu vou comparar laranja com banana, mas é mais para apresentar a ferramenta. Então, vamos supor que você pegou a carteira do teu cliente ali de previdência e ele tem lá 2 fundos que ele investe. Você montou uma simulação de acordo com o que ele investe. E montou essa outra aqui para apresentar com ele. E aí você quer comparar, apresentar para ele como que é a sua versus a dele, né? Então, eu vou pegar essa simulação aqui. E essa outra que foi a que nós fizemos agora. E vou comparar.
Legal. Então eu poderia comparar a carteira que ele tem atualmente lá no banco com a carteira que eu estou montando para ele aqui na corretora. Exatamente. Isso é legal, interessante. E vai trazer até mesmo a diferença de rentabilidade, retorno, correlação, risco, tudo isso, né? Exato, exato. Deixa eu só colocar uma outra aqui. E fazendo um adendo, naquela matriz de correlação que estava bem lá embaixo, antes que o Danilo mostrou, quanto mais descorrelacionado, melhor. E como que a gente enxerga isso, né? Se a gente tiver... Só para avisar que a tua tela travou, tá, Danilo? Mas lá embaixo, só fazendo um comentário enquanto... Ah, agora foi, resolveu. Mas Isso. comentando já aqui, que lá naquela matriz de correlação, quando a gente vai montar uma carteira diversificada, não é o caso desse exemplo, né? Mas vamos imaginar que a gente colocou, então, um ativo de renda fixa, um fundo imobiliário, uma previdência, um ativo internacional. Quando a gente tiver números muito próximos a 1, quer dizer que está muito correlacionado, que não é o nosso objetivo. A gente quer diversificação, a gente quer descorrelacionar os ativos. Então, precisa ser, em uma ponta tem que ter o número 1 e na outra ponta tem que ter o número 0, mais ou menos por aí, né, Danilo? A correlação ela vai de -1 até 1, sendo que 0 significa totalmente descorrelacionado. 1 é totalmente correlacionado e -1 é totalmente inverso. Então significa que, Correlacionado, só ao que contrário. é o espelho ali, né, como se fosse. O -1 vai ser o seguinte: eu tenho uma carteira comprada em Ibov e eu tenho uma outra carteira que é short, que é vendido no Ibov. Ele vai ser totalmente descorrelacionado. Quando um subir, o outro vai cair, inclusive na mesma intensidade. É uma estratégia que não faz sentido, mas é um exemplo assim Não, de uma descorrelação perfeita, né? fazendo um comentário, né, quando tinha um colega, assim, fazendo uma estratégia meio louca de swing trade e tal, e ele só perdia dinheiro, a gente falava, não, então me passa o que tu tá fazendo que eu vou fazer o contrário, para começar a ganhar dinheiro. Exatamente. Mas, enfim, aqui está a comparação daquela carteira com essa outra, né? Essa daqui é uma carteira só focada no IPCA. E, obviamente, ela tem um risco diferente também, né? Mas a gente consegue ver os índices de rentabilidade dela comparado com a simulação. Então, em 12 meses, a nossa carteira ali de ações foi muito melhor do que o IPCA, né? E só que no período que a gente tem aqui desde o início, a nossa simulação ela perde pro... tá travado essa do IPCA. Deixa eu colocar uma outra aqui. Ô Danilo, eu vou fazer mais um comentário para a Pode galera fazer. enquanto tu vai ajustando aí. Ali no gráfico de rentabilidade, observem que o Danilo selecionou a caixinha do ótimo. É muito importante selecionar sempre a caixinha do ótimo, porque assim ele vai estender ao máximo a janela de tempo para fazer a comparação dos fundos. Por quê? Vai ter fundo que começou a atividade lá em 2010 e vai ter fundo que começou a operar em 2020. Então, se a gente selecionar a caixinha do ótimo, ele vai fazer o quê? Ele vai estender até o ano de 2020, né? Vai pegar 2020 a fevereiro de 2024, que é o dia de hoje. Então, se a gente seleciona ali daqui a pouco uma janela de 10 anos, o gráfico vai ficar errado, porque vai ter um fundo que começou em 2020, né? E então vai ficar bem distorcido. Eu já vi muita gente errando aí, então é sempre bom selecionar a parte do ótimo para mostrar o gráfico certinho. Exatamente. Aqui eu coloquei um outro fundo que ele tem uma outra carteira com período maior. Então aqui a gente consegue ver 12 meses, até 12 meses, que é o período que eles coexistem, né? Show. Mas enfim, aí aqui, olha só que interessante. As duas carteiras aqui, elas são quase totalmente descorrelacionadas. Muito Porque bom. uma com ela mesma é 1, com ela mesma é 1, só que uma com a outra dá menos 0,04, que o zero seria a descorrelação perfeita. Então está muito próximo ali de uma descorrelação, né? São inclusive carteiras que cabem dentro para um mesmo investidor, né? O retorno relativo ao risco, olha que interessante, que vai aumentando o risco, aumenta o retorno também.
E o drawdown, obviamente, uma delas é praticamente renda fixa, então ela praticamente não tem drawdown nem volatilidade, né? Mas a gente consegue comparar elas aqui. Conhecia essa ferramenta, Jonas? Sim, poxa, usava demais. Até mesmo aquele outro gráfico que tu mostrou ali, é legal dar uma dica pro pessoal, descendo ali. Se eu puder fazer esse comentário, ali ó, da bolinha. Tem uma bolinha preta e uma bolinha azul. O que quer dizer isso? Quanto mais para cima, mais retorno, mais lucro. Quanto mais para a direita, mais risco. O que acontece? Às vezes, o cliente tem, digamos assim, tu vai colocar a carteira do cliente e a carteira que tu está montando para ele. E daí a carteira que o cliente tem atualmente vai ter um risco maior do que a carteira que tu está montando, só que o retorno é igual. E aí tu fala, olha aqui, tu está correndo muito mais risco para ter o mesmo retorno. Então, né, não faz muito sentido. Inclusive, nesse gráfico aqui, dá para mostrar como o risco é pela volatilidade. Na maioria dos casos, o drawdown de uma carteira com mais risco e menos retorno vai ser muito maior do que da outra, se tiver o mesmo risco com mais retorno, né? Então, você consegue mostrar também, não só com esse gráfico aqui, mas também aqui no drawdown, que o outro vai cair sempre menos do que o Legal. que O tem mais drawdown, risco, né? no caso, ele é a diferença de um fundo para o outro. Quanto mais área eu tiver ali, pior. Isso? O drawdown é o Tá. seguinte, é a perda máxima que o fundo teve em algum momento, e aqui a gente vê o tempo que ele leva para recuperar. Então, aqui, essa carteira aqui, a perda máxima que ela teve foi dia 23 de 3 de 2023. E olha só, ela recuperou aqui, em maio de 2023. Então, foi uma recuperação rápida. Aqui está próximo da parte de cima de novo, tudo, próximo da parte de cima. A outra queda grande aqui, que caiu dia 30 do 10. Dia 13 do 11 já tinha recuperado. Então, Bacana. basicamente, a gente pega do maior ponto que ela chegou, a gente calcula o tanto que ela caiu após isso, né? Então, basicamente é isso. Legal. Seria o prejuízo máximo. Tipo, você entrou no pior momento dessa carteira aqui, nesse período aqui, o prejuízo máximo teria sido esses 12,95%, se tivesse saído também no pior momento. Mas se segurou, e teve uma rentabilidade legal, né? Basicamente é Massa. isso. Cara, e eu acho assim, apresentando um estudo desses para um prospect, impossível esse prospect não virar cliente. Pô, é um estudo muito aprofundado. É muito diferenciado. Provavelmente ele não vai ter visto nada igual na vida dele. Vai ser a primeira vez que tu vai estar apresentando algo nesse sentido para ele. É algo bem diferente mesmo. Enfim, acho que agrega bastante valor para ele entender tanto sobre a carteira dele quanto a tua sugestão, né? Então, além de você apresentar aquela simulação, aquela comparação, apresentar algo assim, o cliente vai ter noção ali da diferença que tem tanto na questão de risco quanto na questão da possibilidade de retorno, né? Exato. Enfim, acho que o que a gente queria mostrar mais, assim, que agrega para os assessores seriam essas ferramentas, né? Não sei se você tem alguma dúvida, Jonas, fica à vontade aí também para perguntar, se alguém tiver alguma dúvida, fica à vontade. Não, legal. Eu acho que é mais ou menos por aí mesmo. E aí, claro, tem que se aprofundar um pouquinho mais ainda, que é no quesito, tá, o que esse fundo de investimento faz, quais são os gestores dele. Mas tendo isso aqui como base, é o principal, porque vai ser o norteador para escolher se tu quer pegar o fundo da Vinland, ou o fundo da Verde, ou o fundo da Alaska. E aí tu vai entender como montar uma carteira vencedora a longo prazo, uma carteira anticrise. Quando a gente investe para 10, 20, 30 anos, para a vida inteira, é impossível a gente não pegar nenhuma crise. Então, para isso, a gente tem que ter carteiras vencedoras. E trazendo carteiras vencedoras para os clientes, quer dizer que o cliente vai estar mais tempo com a gente, vai ficar mais feliz, vai indicar mais, a gente vai crescer mais, vai captar mais e vai ganhar mais dinheiro. E aqui a gente consegue também, ó, compartilhar. Eu voltei para a tela anterior, né, da nossa carteira. Você consegue mandar ela tanto através de um link para o teu cliente,
Então, dá para pegar um link aqui. Já aparece o QR Code, caso queira colocar para o WhatsApp, é só apontar o celular ali, ele já copia o link, né? Ou copiar por aqui. Ele vai ter uma opção só de visualização, mas também pode salvar um PDF clicando aqui. Acho que só não apareceu agora essa questão do PDF. Desculpa, ele trocou de aba aqui, eu esqueci. Mas aqui a gente compartilha o link, ó. Ele aparece o QR Code, então quem tiver com o celular pode até apontar o celular aí e acessar essa simulação que a gente fez. Depois só pausar o vídeo e clicar aqui. E aqui ele exporta o PDF. Show de bola. Aí deixa eu só confirmar se o PDF... Vou exportar um PDF aqui. Não, mas legal. Daí o PDF já pega, manda para o cliente assim que finalizar a reunião. Ou se for uma reunião presencial, dá para imprimir, colocar numa pastinha com capa de plástico, levar bem bonitinho lá para a reunião presencial. É um investimento que vale a pena, né? Tu vai gastar ali uns 10, 20 reais para imprimir a carteira. Nos traz muito mais presença na reunião. Exatamente. Então, tá tudo aqui também. Mas basicamente é isso. É assim que a gente tem auxiliado aí os assessores a captar cada vez mais clientes, né? Maravilha. E eu, com certeza, usei demais, ajudou muito, sempre, entre esse processo de R1 e R2, na parte do relacionamento também, na hora de revisar a carteira. Mas retorno esteve presente aí na minha carreira como assessor de investimentos. Legal, que bom. Mas, bom, show de bola. Danilo, então, te agradecer o espaço por ter participado aqui, basicamente como um comentarista da live, e deixar o meu agradecimento também por ter a ferramenta e ter ajudado a construir ela. Na verdade, tu colocou ela no ar, né, praticamente, então. Obrigado aí. Inclusive, ela nasceu em Porto Alegre, tua cidade. Pô, show de bola. Porto Alegre é uma cidade que não tem muita coisa para fazer. Vai ver que tu estava um pouco entediado ali, pensar, vou programar aqui, vou desenvolver uma coisa nova. Quase isso. Não, Porto Alegre é legal. Tem bastante coisa ainda. Show. Mas maravilha. Valeu. Obrigado, Jonas. Valeu. Obrigado, pessoal. Obrigadão aí. Um abraço. Até mais. Um abraço. Até mais.